secretário municipal da Educação, que está conosco por Skype. André, muito obrigada por atender a educadora. Já vou emendar a primeira pergunta. Obviamente, a nossa pauta sobre o retorno às aulas. No programa de ontem, secretário, o prefeito Mário Botion informou que as aulas vão voltar em 2021. Perguntamos a data e ele disse: vai ser o mesmo calendário do ano letivo já determinado. E aí muitas dúvidas apareceram, o prefeito estava em trânsito, não deu para ele atender aí todo o público. Secretário, a primeira pergunta: os pais que não quiserem que os filhos voltem às aulas, isso será permitido? Esse aluno vai ter falta ou ele vai poder fazer a aula online? Como é que vocês vão dividir isso entre os pais que querem a volta e os pais que não querem? Boa tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio. Boa tarde a todos os ouvintes. Eu primeiro vou dar uma contextualizada rápida, né? Porque nós continuamos, todas essas informações que nós passamos agora, inclusive com o anúncio da testagem, tudo isso segue um protocolo desde o início da pandemia. Então, nós estamos nos preparando para que, num futuro próximo, esperamos realmente que a partir de 2021, nós tenhamos condições sanitárias de ter essa primeira preparação para o retorno. Então, estamos tomando todos os cuidados, conversando com o grupo técnico, sendo orientados pelo grupo técnico formado que orienta todas as ações da prefeitura, e a educação, ela está nesse mesmo segmento, se preparando para isso. O que nós estamos planejando? Fizemos a publicação da instrução normativa sobre o protocolo sanitário, que é para que as escolas, tanto públicas como privadas, possam se preparar para esse retorno, agora para 2021, nas questões sanitárias. Máscaras, álcool gel, o distanciamento, todo o protocolo que o Plano São Paulo já prevê, que nós estamos atrelados à permissão do Estado. Então, essa é uma primeira preparação. O segundo passo foi a testagem, que o prefeito já comentou sobre a questão da testagem de todos os profissionais da área educacional de Limeira, né, da área da educação, seja ela pública ou privada. E nesse calendário de retorno, nós vamos seguir a seguinte premissa: não temos a data fechada, mas temos o calendário já estabelecido. Então, as aulas, elas retornam oficialmente dia 8 de fevereiro, que é o calendário normal. Obviamente que a situação sanitária da cidade tem que continuar evoluindo para que essa permissão seja dada para esse retorno. Mas, num primeiro momento, nós ainda vamos considerar, estando no meio da pandemia, vamos considerar aquele pai que não se sentir confortável em encaminhar o seu filho para a escola, ele vai ter essa possibilidade, porque esse retorno inicial, nós vamos trabalhar de forma híbrida. Então, não vai ser 100% do retorno logo no início. Então, estamos trabalhando aí entre 30% e 50% nessa primeira fase. Se tudo permitir, retornaremos com parte desses alunos já logo de início e uma parte ainda em trabalho à distância, em aulas à distância. Então, o pai ele não vai ser obrigado a encaminhar seu filho. Isso é uma primeira premissa. Muito bem, eu vou pedir licença ao secretário para que a gente encerre a rede nesse momento. A Estereosom vai seguir com a sua programação normal e nós vamos continuar pela educadora. Agora sim, encerrada a rede, 1h11, nós voltamos a conversar com o secretário municipal da Educação, André De Francesco. Secretário, esse tal sistema híbrido não confunde mais do que ajuda as mães? Porque a gente percebe que mães de alunos e pais de alunos da rede particular têm um determinado comportamento. Pais e mães de alunos da rede pública têm outro comportamento, né? As da rede pública, me parece, têm um pouco mais de receio da volta das aulas do que as da rede particular. Esse sistema híbrido, eu tenho a impressão que não vai resolver a vida da mãe do aluno da rede pública, por exemplo, que tem de sair de casa para trabalhar, né? Porque ela vai mandar o filho para a escola numa segunda e depois novamente numa quarta-feira. Isso não gera mais confusão, secretário?
Olha, a confusão, ela desde o começo da pandemia sempre tem, né, essa premissa de ter uma confusão, tanto que as redes elas trabalham de forma diferente. O Estado, por exemplo, se organizou com o centro de mídia e algumas aulas online, em real time com os alunos. As escolas particulares também têm essa mesma premissa, porque entende-se que todos os alunos que optam pela rede particular têm uma certa capacidade também de ter um equipamento, de ter o contato, e aí, obviamente, ele consegue acompanhar também as aulas online de uma forma um pouco diferente. Na rede municipal, nós temos que partir da premissa que alguns alunos não têm, apesar de nós termos feito uma pesquisa onde 80% dos nossos alunos têm algum tipo de tecnologia, seja celular, computador, e tem a possibilidade de acessar via remoto uma aula, por exemplo, a gente ainda tem 20% que não tem acesso. Então, por isso, nós desenvolvemos os kits pedagógicos e essa busca e essa entrega desses kits para os 25 mil alunos da rede foi feito nesse formato. Agora, o retorno das aulas, ele continua sendo parcial. Nós ainda estamos no meio da pandemia e temos que preservar tanto a saúde das crianças quanto a saúde dos profissionais. Então, por conta disso, nós vamos, a partir do ano que vem, estabelecer esse cronograma de retorno dentro do que é possível. E um conceito que eu acho que você vai entender bastante, Caio, é que, assim, a nossa preocupação essencial da educação é a preocupação com o desenvolvimento pedagógico, que não se mistura com a necessidade do pai que precisa trabalhar e que tem que ter um lugar onde deixar o seu filho, que essa é uma responsabilidade da família, quando se planeja, né, quando faz o seu planejamento familiar. Então, a gente necessariamente fica atrelado a esses conceitos. O desenvolvimento pedagógico nós vamos fazer de acordo com a nossa capacidade, as redes estaduais e a rede privada também vai fazer isso, e essas questões de resolver ou não a questão da família, ela vai gradativamente sendo resolvida ao longo do tempo. Isso todos nós vamos estar sujeitos a isso. Secretário, uma mudança de faixa pode interferir positivamente ou negativamente nesse planejamento? Exatamente, por isso que a gente fala que o posicionamento do Estado, né, o prefeito Mário Botion já comentou sobre isso, que nós temos a responsabilidade de seguir o regramento do Estado e sermos mais restritivos, né, e não podemos fazer nada além do que o Estado permite, mas essa mudança de faixa, por isso que nós trabalhamos com a preparação da rede. Então, nós estamos preparados para o retorno, mas um possível regresso para uma fase laranja, uma fase vermelha, no caso de um agravamento da pandemia, pode interferir sim nesse nosso planejamento. Secretário, em relação ao retorno ou não a essa decisão pessoal dos pais, então é possível que a partir de 8 de fevereiro, se estivermos aí numa fase amarela ou verde do Plano São Paulo, é possível que tenhamos aqui em Limeira alunos com aulas presenciais e alunos, ao mesmo tempo, com aulas online. E estes aí seriam o caso dos pais que não permitiram os estudantes irem para a escola. Pode ser, então, que teremos esses dois cenários a partir de fevereiro? Exatamente. Esse é exatamente o primeiro passo para a gente estabelecer o retorno. Nós vamos ter necessariamente, até porque, estando ainda na pandemia, nós temos a premissa, por exemplo, dos profissionais, professores e quem trabalha diretamente com a educação, fazendo parte do grupo de risco ainda. Como não temos ainda uma expectativa de vacina, eles não seriam convocados para esse trabalho presencial. Então, eles continuariam desenvolvendo esse trabalho de forma remota. Ao mesmo tempo, nós temos alunos também que estão no grupo de risco, eventualmente diabéticos, com obesidade, dentro do grupo de risco considerado na pandemia. Esses alunos e mais aqueles alunos que os pais não se sentirem confiantes de mandarem para a escola, como nós todas as redes estão trabalhando com as duas formas, presencial, futuramente, né, presencial e hoje de forma remota, nesse primeiro momento vai ter essa possibilidade para as famílias, sim. Secretário, em relação aos alunos especiais, aqueles que continuam tendo aulas, né, numa situação normal de aulas, eles têm aulas junto com os outros alunos.
eles também poderão retornar ou os pais vão ter que definir isso? Esses alunos que, de repente, têm alguma doença, alguma comorbidade, vocês vão deixar isso a critério dos pais? Não, de forma nenhuma. O caso dos alunos especiais, principalmente todos aqueles que têm um histórico de comorbidade ou que façam parte do grupo de risco, e, ao meu ver, a grande maioria dos alunos especiais, eles têm essa predisposição e têm essa conformação de estar dentro do grupo de risco. Então, quem fizer parte do grupo de risco, nós vamos aconselhar realmente a não voltar presencial. Isso não vai envolver só a rede municipal. Nós temos atendimento, por exemplo, em entidades como a PAI, como a ARIL, que continuaram com o seu atendimento também de forma remota, e se, estando nessa fase da pandemia, a recomendação é que não tenha ainda o atendimento presencial, né? Esse é um caso bastante específico, né? Bom, quero agradecer a participação do secretário André Luiz De Francesco, secretário da Educação. Teremos que conversar com o secretário mais vezes, principalmente a partir de janeiro, porque muitas dúvidas ainda vão acontecer e a gente depende do cenário mundial e nacional da pandemia, não é, Caio? E o secretário André continua no segundo mandato? Já há definição sobre isso, secretário? Não conversamos sobre isso. Da minha parte, sim, estou à disposição, né? Temos um trabalho aí de continuidade, mas toda essa definição fica a cargo do prefeito, responsabilidade dele, ele tem total liberdade para tomar as ações dele, né? Da minha parte, estou à disposição, sempre. Muito obrigada, secretário. Ótima tarde para você. Obrigado, Nani, obrigado, Caio, obrigado aos ouvintes. Vamos conversar bastante aí durante um bom tempo.